Tudo bom, beleza? Prazer estar com você. E esse vídeo que eu estou fazendo hoje é para falar sobre anjos. A Bíblia conta relatos onde aparecem anjos, onde conta relatos de contatos de pessoas com anjos. Todos os patriarcas da Bíblia, desde Abraão, Isaac, Jacó, todos tiveram contato com anjos. Em Gênesis, capítulo 6, versículo do 2 em diante, fala dos filhos de Deus. Aqui, pessoal, fala de anjos que se materializaram, entendeu? Fala de anjos que se materializaram. E estes anjos, o que aconteceu com esses anjos? Eles pegaram formas humanas, entendeu? Para se relacionarem com mulheres. Exatamente. Conta de anjos que gostaram de mulheres. Anjos gostaram de mulheres, viram as mulheres e o que aconteceu? Eles acharam as mulheres bonitas, entendeu? Os anjos viram as mulheres e acharam elas bonitas. Então o que acontece? Eles, no capítulo 6 de Gênesis, se materializam, pegam forma humana, forma de homens, forma de varões, e tomam mulheres para eles. Seres humanos com seres espirituais, eles não podem se unir, entendeu? Pois é. Ou seja, anjo vai ser sempre anjo e ser humano vai ser sempre ser humano. Como assim? Presta atenção. A Bíblia fala que presta atenção. A Bíblia fala em Gênesis 6, versículo 2, fala assim: viram os filhos de Deus que as filhas dos homens eram formosas e tomaram para si mulheres de todas as que escolheram. Ou seja, os filhos de Deus, os anjos, eles, entendeu? Viram a filha dos homens. E quem eram os homens? Os homens eram os filhos de Adão e Eva. Pois é, o ser humano. Quando a Bíblia fala os filhos dos homens, quando a Bíblia fala do homem, a Bíblia está falando o ser humano em geral, entendeu? Pois é, quando a Bíblia fala os filhos de Deus, se refere a anjos, pelo menos neste contexto aqui. Porque nós temos que ver uma coisa, nós temos que ver que cada texto tem um contexto, entendeu? Cada texto tem um contexto. Eu não posso interpretar a Bíblia de uma forma que eu quero que seja, entendeu? A Bíblia ela tem que ser interpretada da forma como ela é. Ou seja, a Bíblia ela interpreta, né? Ela interpreta ela mesma. Ou seja, a Bíblia ela não é de particular interpretação. Ou seja, uma pessoa entende de um jeito, outra pessoa entende de outro jeito. Não é assim não, entendeu? A Bíblia ela interpreta ela mesma. Ou seja, o que tá na Bíblia é o que está e pronto. Agora que se pessoas não acreditam no espiritual, aí é outros 500, né? É outros 500 aí. Porque, presta atenção aí. A Bíblia fala que os anjos que foram destruir Sodoma e Gomorra, eles, antes de descer para Sodoma e Gomorra, eles passaram na tenda de Abraão e lá se alimentaram, né? E também anjos, a Bíblia fala, né, de relatos de anjos que se alimentavam, anjos que guerreavam, né? Pois é. E o que acontece? Acontece que um anjo, quando ele se materializa no varão, literalmente ele realmente se materializa num varão, num ser humano. O corpo humano ele é completo. E um anjo, ele é um ser espiritual. Mas anjo, ele se materializa
E quando um anjo se materializa, ele toma a forma daquilo que ele se materializa, entendeu? Ou seja, literalmente. É tanto que em Judas, no Novo Testamento, fala de castigo, né, que esses anjos tiveram, entendeu? Por ter se relacionado com mulheres humanas. Por quê? Porque anjo é um ser espiritual, então ele não podia fazer isso. Deus, ele, né, ele pôs essa lei, que anjos não podem se relacionar com os seres humanos. Então os anjos caídos fizeram isso, e o que aconteceu? Eles foram julgados por causa disso aí, entendeu? Pois é. Então o que acontece? Todo mundo já ouviu falar da mitologia grega. Nós já assistimos filmes da mitologia grega. Os romanos adoravam vários deuses. Os deuses do passado são todos anjos caídos. E esses semideuses que são adorados na Grécia, que eram adorados na Grécia, todos eles são filhos de anjos caídos, de antes do dilúvio. Homero, ele baseava a teoria dele em ruínas, entendeu? Em ruínas antediluvianas, entendeu? Em ruínas, em desenhos, né? Em estruturas arqueológicas. Então o que acontece? Os deuses da mitologia grega, eles todos vieram antes do dilúvio. Pois é. Então o que nós conhecemos da mitologia grega ali são o que? Ali são requisitos, histórias herdadas de antes do dilúvio. E segundo aqui Gênesis 6, segundo Gênesis 6, a Bíblia fala em Gênesis 6 que os filhos, entendeu? Deles, ou seja, os faraós, eles se achavam reencarnação de deuses. E os deuses que os faraós adoravam, os deuses que os faraós se diziam ser reencarnados, eram anjos caídos de antes do dilúvio. Ou seja, os faraós adoravam aqueles deuses ali, que os faraós adoravam, ali eram esses anjos caídos, entendeu? Esses anjos caídos que tiveram relações com mulheres. Pois é. E todos os deuses da mitologia grega são anjos caídos, entendeu? E a história de Hércules, né? A história de Hércules, de Aquiles e vários outros que se dizem semideus, né? Mistura de ser humano com Deus. Ali são os filhos dos anjos caídos. Pois é. E é isso aí que eu queria falar para vocês, que houve sim, entendeu? Houve isso aí. Houve relação de anjos caídos com mulheres. Todos foram presos e estão no inferno aguardando o julgamento. Eles não tiveram, entendeu? Chance de perpetuar a espécie deles, não. Eles caíram. Estão presos no inferno. Pois é. Quem escreveu isso aqui foi Moisés, entendeu? E Moisés, ele conta isso aqui a partir da perspectiva do dilúvio e depois do dilúvio. Ou seja, houve gigantes que foram gerados de anjos caídos em Gênesis 6, e também com certeza anjos caídos, entendeu? Anjos caídos, filhos de anjos caídos, né? Provável que, já que eles, entendeu, eram seres espirituais e seres materiais, provável que alguns tenham escapado sim do dilúvio, por ser, entendeu, seres espirituais também. Não se sabe explicar, entendeu, como que fizeram aquelas pirâmides no Egito. E também tem aqui na América do Sul, né, na América do Central, América do Sul, tem construções colossais, construções gigantescas, que é impossível, entendeu, um ser humano fazer. E é isso aí que eu queria falar para vocês. Houve sim, entendeu? Houve essa mistura aí, entendeu? De anjos caídos com mulheres. Aí você fala, e como é que pode, né? Como é que pode isso? É como eu estou dizendo, quando um anjo se materializa, ele toma forma daquilo que ele se materializa literalmente, entendeu? Ou seja, um anjo tem capacidade de se materializar, entendeu? Essa é a realidade. Você vê isso em todo o Velho Testamento.
Para você ter uma ideia do que eu estou falando aqui, hoje nós temos os dons do Espírito Santo, né? Em Atos 2 fala da descida do Espírito Santo. E o Espírito Santo ele deu dons aos homens, né? São 9 os dons, são 9, os dons espirituais são 9. E esses dons que as pessoas têm, os dons de cura, né? Dons de operação de maravilhas, esses dons, antigamente no Velho Testamento, eles eram exercidos por anjos. Anjos se materializavam para ajudar os seres humanos nisso aí, entendeu? Nisso que hoje o Espírito Santo ele faz, né? Antigamente eram os anjos que faziam isso, entendeu? A mandado de Deus. Pois é, operação de maravilhas, cura e várias outras coisas mais aí. Antigamente eram feitos pelos anjos. E os anjos, quando apareciam, eles apareciam em forma humana, em forma de varões. É tanto que a Bíblia fala, relato de anjos que conversaram com Josué, anjos que conversaram com Abraão, anjos que se alimentaram, anjos que andavam com pessoas, anjos que brigaram com patriarcas, né? Como que brigou com Jacó. Ou seja, anjos, ele realmente tomavam forma de varão, forma de homem. Pois é, então, quando a Bíblia fala de filhos de Deus, nós temos que ver o contexto da história lá, entendeu? Nós temos que ver o contexto da história lá. No contexto de Gênesis 6, fala o quê? Fala de filhos de Deus e fala de filho dos homens. Fala do Espírito de Deus e tem o que? Os homens. Ou seja, fala dos filhos de Deus e fala dos homens. Os filhos dos homens são os seres humanos, entendeu? Quando a Bíblia fala, né, em Gênesis 6, dos filhos dos homens, fala do ser humano. Quando a Bíblia fala lá do filho de Deus, fala dos anjos. E é isso aí, pessoal. Agora, se você não acredita, aí é com você, entendeu? Mas que a Bíblia realmente quer dizer isso e que antes do dilúvio realmente houve coisas assombrosas, né? E até, né, dinossauros existiram. Como explicar o dinossauro? Até dinossauros existiram, entendeu? Então, se você, entendeu? Se você não acredita em dinossauro, né? Sendo encontrado ossos, né? Ossos de dinossauro, fósseis de dinossauro. Nós vemos, né? Vemos que em museus existem fósseis de dinossauro, né? Pois é, mesmo as pessoas vendo fósseis de dinossauro não acreditam, né? Imagina acreditar nisso. Mas aí é o que realmente está na Bíblia. E isso aconteceu, é passado, é história, entendeu? É história antediluviana, história antes do dilúvio, que nós sabemos isso aí, graças a Deus. E é isso aí. Obrigado pela atenção. Deus abençoe você. E é como eu estou dizendo aqui, a Bíblia, nós temos que ler ela do jeito que ela quer falar, entendeu? A Bíblia, ela se explica ela mesma. Não é cada um entende da forma que quer, não. A Bíblia, ela fala, o que ela fala, nós temos que entender o que ela está dizendo, entendeu? A Bíblia, ela explica ela mesma. Não é da forma de que ninguém quer entender, é como ela se explica a si mesma. A Bíblia, ela fala a forma como ela quer falar, o que a Bíblia está dizendo é o que realmente ela quer dizer, entendeu? E é isso aí. Obrigado pela atenção, Deus abençoe vocês, Deus ajude e obrigado pela atenção, realmente, valeu.